Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, tivemos agora há pouco aí a apuração, né? Todo mundo sabe disso, da votação aí para governador e presidente, né? E a gente chama isso de festa da democracia, porque cada um pode exercê-la da forma que bem entende, de acordo com seus princípios e com suas posições. Então a pessoa ela analisa os discursos, analisa as propostas e vai lá e vota, né, de maneira secreta e, e inclusive esse voto ele é tão resguardado a questão do secreto que não pode nem sequer filmar ali o teu voto e revelar ele em público. Tendo isso como base, eu começo essa live, que eu prometo que vai ser curta hoje, explicando o seguinte, fazendo uma comparação do que é a política com a nossa religião. Seja o batuque, ou seja o candomblé, ou seja a umbanda, a gente entende que as pessoas elas são ditas filhos de algum determinado orixá. Esse orixá ele acaba de certa forma influenciando essa pessoa e essa pessoa ela tem uma personalidade distinta. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é de Oxalá e a outra é de Oiá, ou de Yansan, como alguns chamam, as personalidades dessas duas pessoas são distintas completamente. Assim, os desejos dessas pessoas, como elas reagem, como elas entendem o mundo, né? Então, eu estou falando só de dois orixás, né? No caso, a Oiá e o Oxalá. Se o outro lá é de Ogum, se o outro é de Xangô, cada um vai ter ali a sua personalidade, as suas características. Isso acaba. Todo mundo ouve isso aí em algum terreiro, quando vai jogar um búzio. O sacerdote ali vai dizer: olha, aqui tu é filho de determinado orixá, então por conseguinte tu tem uma característica, uma personalidade que é assim, assim, assado, e as pessoas inclusive dizem: olha, realmente tu tem razão, eu sou desse jeito. Eu ajo dessa maneira, eu reajo perante as situações destas maneiras aí que tu citas no jogo, né? Então, assim, eu diria que a gente tem de 10 a 21, no mínimo, orixás que vão dar a entender que a gente tem no mínimo 21 personalidades, isso tentando assim a falar de Batuque Candomblé e outras, né? Que lidam com o tema, né? Se a gente, dentro da nossa própria religião, a gente já prega que as pessoas elas têm formas diferentes de pensar e reagem de formas diferentes perante inúmeras situações, a gente há de pressupor que essas pessoas também, quando escutam um determinado discurso ou veem um futuro pela frente, elas tenham anseios, né? Ou elas valorizam mais a questão familiar, ou elas valorizam mais a questão de gastar o dinheiro, ou o que elas compram com o seu dinheiro, quais são os seus valores, né? Quais são suas preferências e urgências. Então, assim, eu acredito que um sacerdote, ele ele não tem como colocar seus filhos dentro do terreiro e dizer: olha, a partir de hoje vocês devem pensar desta forma, como eu penso. A partir de hoje vocês têm que votar nessa ideologia política ou partidária, porque é a forma como eu penso. Partindo do pressuposto que o sacerdote tem o seu orixá e esse orixá o influencia a ter uma determinada personalidade. Ou o seu orixá mais o seu juntó. Isso dá uma terceira situação. Da mesma forma, mesmo a gente tendo inúmeras pessoas que pertençam, né, ou são filhos ou filhas de um determinado orixá,
Supondo que a gente colocasse 10 pessoas numa sala, que as 10 fossem filhas de Oxalá. Desculpa aí que a minha internet está ruim. Então, como eu estava falando, se a gente colocar 10 pessoas na mesma sala, do mesmo orixá, da mesma qualidade de orixá, da mesma religião, né? Espero que vocês estejam me ouvindo, e se alguém puder dar um certinho. Essas 10 pessoas terão sido elas criadas em famílias diferentes, com uma educação diferente, com valores familiares diferentes, né? Algumas delas foram criadas mais no interior, na zona rural, outros foram criadas mais na cidade. Uma dessas pessoas talvez tenha pais que sejam médicos, doutores, a outra terá pais analfabetos, a outra pessoa terá pais que são homossexuais e o adotaram, a outra pessoa é negra, a outra é homossexual, a outra é uma descendente de algum imigrante que veio para cá, né, de alguma, seja polonês, japonês, seja alemão, italiano. Então, assim, mesmo essas pessoas sendo do mesmo orixá, da mesma qualidade, com o mesmo juntó, da mesma religião, essas pessoas terão sofrido uma influência, uma perspectiva de mundo muito individual. E essa pessoa, não só essa criação familiar, esses valores morais que foram passados a ela, essa pessoa também terá ali os seus, entre aspas, dons, né, as suas preferências do que ela gosta mais. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza, vocês vão de concordar comigo, que mesmo 10 filhos de Oxalá, da mesma qualidade, do mesmo juntó, da mesma religião, essas 10 pessoas serão diferentes. A nossa religião, ou as nossas religiões afro-brasileiras, não têm um livro mor, como no caso das igrejas, né? Tanto a católica quanto a evangélica, tem a Bíblia, né? Ou as religiões muçulmanas têm lá o Torá ou o Alcorão. Se eu falar alguma bobagem, vocês me corrijam. Então a gente não tem um ditame. Mesmo as religiões que têm esse livro mor, né, que dita as regras, que no caso é a Bíblia, elas têm uma interpretação sobre algumas coisas ali que são vistas de forma diferente. Então, por exemplo, para o adventista do sétimo dia não se pode comer carne de porco, né? E não se trabalha no sábado, né? Então eles acabam trabalhando no domingo para não trabalhar no sábado. Quem aí em alguma empresa já trabalhou com adventista sabe do que eu estou falando. E assim por diante. Das inúmeras religiões cristãs, elas interpretarão aquele livro de alguma forma, e pode chegar no caso do kardecismo, que cria o seu próprio livro e cria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então não deixa de ser cristão, porém cria um livro próprio dentro do seu entendimento. Mas para aí, nós não temos nem sequer esse livro, e nós não temos um livro que dite dogmas, liturgias e posicionamentos, né? Numa outra live que eu fiz aí, a gente não tem uma doutrinação partidária, nem tem como ter, porque muitos partidos se formaram no Brasil, principalmente, há pouquíssimos anos, falando de uma história milenar, quando a gente fala de orixás, né? Então não tem nem como. Por exemplo, no caso do PT, se formou em 1980 e ganhou força em 1988, 1989. Então a gente está falando de orixás que datam do princípio do mundo. Então, como é que esses orixás são petistas? Alguém pode me responder? Como é que esses orixás são do PSOL? Como é que esses orixás são do PCdoB, Partido Comunista? Eu creio que não são. Nem mesmo do PSL de Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, partindo desses pressupostos que eu mesmo coloquei, e outros que vai ficar muito grande a live se eu for tentar explicar, eu acredito, no meu entendimento, que o sacerdote de um terreiro, ele deve pregar a sua religião. Então, se tu faz umbanda, tu vai ensinar teus filhos a cantar os pontos cantados da umbanda, a abertura, chamada dessas entidades,
como ela deve se portar, qual tipo de roupa que ela deve usar, né? Os preceitos, né? A fim de esse desenvolvimento mediúnico ele ser melhor aproveitado, tá? É claro que no caso das nossas religiões afro-brasileiras, a gente prega conceitos morais de relacionamento, né? Espirituais também, né? De amor ao próximo, fraternidade, comunhão, etc. Né? É claro que uma vida honesta, né? Mas por mais valores que eu apresente a um filho religioso, dentro dos dogmas da minha religião, esses valores eles são intrínsecos. Ou seja, deveriam ser valores natos, né? Ou valores que as famílias deveriam ensinar. Então, assim, para ser um representante religioso, seja de qualquer religião afro-brasileira ou de qualquer outra religião, tu deve ter valores natos, valores morais, éticos, né? Como forma de conviver com o ser humano, e isso não é parte de nenhum partido político. Acredito que todos os partidos políticos tenham como base valores morais, né? E eu não estou chegando na questão dos 10 mandamentos, que para nós não temos, a gente não segue os 10 mandamentos cristãos, né? Mas acredito que toda a religião entende que não se deve matar, não se deve roubar, não se deve furtar, não se deve fazer mal ao próximo. Também penso que todos os partidos pensem da mesma forma, né? Quando a gente fala em não matar, a gente está falando não matar ao bel prazer, por maldade, mas a gente entende que há a legítima defesa. Então, por exemplo, se o teu filho ou a tua filha, ou se tu mesmo está sendo ameaçado de morte por uma ou mais pessoas, e essas pessoas estão em vantagem sobre a tua pessoa, e tu não tendo outra alternativa, tu tenha que matar, né? Tu vai fazê-lo. Claro que isso vai te causar danos psicológicos, né, de conviver com a morte dessa pessoa, mas inclusive as leis que têm base em religião, né? As leis são formadas baseadas em religião, elas vão te perdoar, entre aspas, né? Não vão te incriminar pelo aquilo, elas não vão te prender por aquilo, porque entendem que aquilo foi legítima defesa. Quando a gente parte para as religiões afro-brasileiras, a gente começa a falar de orixás, vou voltar lá atrás, a gente vai ter orixás, chamados orixás de guerra. Então a gente terá Ogum com sua espada, e a gente terá Ogum Onirê, Ogum mais velho, isso dentro dos Itãs ou das lendas. Esse Ogum que chega em sua cidade, depois de muito tempo na guerra, um Ogum muito sanguinário, isso é a lenda de Ogum. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, devem, porque assim aprenderei, caso eu estiver errado. E esse Ogum chegando em sua cidade, falando com as pessoas da cidade que ele era rei, Ogum Onirê, Ogum, rei de Irê. Irê era o reino de Ogum. E ele começa a falar com as pessoas e ninguém o responde. E Ogum rapidamente saca da sua espada e decapita a pessoa que não respondia a ele. E assim ele vai por consequência, por sequência, fazendo com todos. Falava com a pessoa não respondia a ele, ele puxava da sua espada e decapitava a pessoa, degolava a pessoa. Esse é o Ogum Oniri, das lendas. Então, assim, Ogum portava uma espada e Ogum era impiedoso com seus inimigos e com quem o desrespeitava. Aí o filho de Ogum chega e olha e diz: pai, o que está fazendo aí? O que tu fizestes? Tu acabaste de matar todo mundo da cidade. Aí Ogum diz: olha, eu falava com eles e eles são meus súditos, né? Eu sou o rei dessa cidade, eles não me respondiam e isso é um desacato, punível com a morte. E por isso eu os decapitei. Aí o filho de Ogum diz: meu pai, o senhor se esquece que implantaste nesse dia o dia do silêncio, onde ninguém poderia falar? E Ogum, percebendo que se equivocou, por
ter sido ele o implantar a lei do silêncio naquele dia, e esquecido dessa ordem que ele deu. Inclusive existiam placas na cidade, isso é a lenda de Ogum, Onirê. Onira, como se fala aqui, a Maria Nela está me corrigindo. Ele diz então assim: estou velho, devo me recolher. E segundo as lendas, existe até hoje em solo africano o local onde Ogum teria se enterrado chão adentro, com a sua própria espada, girado e penetrado chão adentro e ficando abaixo do solo. Opa, para aí, mas não é o orixá do amor, da piedade, que não prega, que não pode matar, que está errado matar? Não é o orixá que a gente procura quando a gente está desempregado, a gente precisa de novas oportunidades, de um emprego? Não é o orixá que é o executor da justiça de Xangô? Ah, mas Xangô é justiceiro, é da justiça. Xangô porta uma machada dupla, duas faces, dando a entender que a justiça é cega. E errou, tem que pagar. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Opa, mas se nós só temos uma frase que representa a nossa justiça ao invés de 10 mandamentos: quem deve, paga, quem merece, recebe. Então o próprio Xangô, que nos governa, que é o nosso maior orixá, que é da justiça, e é ele que julga, e é Ogum que executa, e por que não dizer Exu também, Exu orixá, aqui conhecido como Bará, por entender que Ogum e Exu transitam na Terra, junto a nós, eles são os executores. Então, se o próprio Xangô possuía uma machada de duas faces, e o próprio Xangô, que foi o terceiro Alafim de Oió, do Império de Oió, né? Quando tu lê a história do Império de Oió, tu percebe que o Império de Oió, querendo se ampliar, ele começa a invadir outras terras vizinhas. E essa expansão do Império de Oió parecia não acabar mais. E era algo sanguinário, fazendo inclusive escravos, porque quem perdia a guerra se tornava escravo, caso se rendesse. O nosso orixá Xangô. Vocês devem estar pensando assim, o João está traçando o Ogum e o Xangô, dois orixás muito malvados. Mas a gente está tratando de ancestralidade num conceito tribal onde as coisas eram assim. E o que ditava as regras daquela sociedade era justamente essa lógica de quem deve paga, quem merece recebe. E quem é fraco há de sucumbir. Então o que acontece? Vamos trazer essa historinha para cá. Eu não falei de Oiá, eu não falei do próprio Ogum, que através de um feitiço encanta Oiá. Eu não falei de outras lendas de orixá, onde o próprio Oxalá tem seus dois joelhos quebrados pelo Xangô, que é o orixá da justiça. Inclusive ele fica preso 8 anos, segundo algumas lendas. Isso é meio polêmico, mas todos concordam que Oxalá fica preso no Império de Xangô. Inclusive a Irá, que alguns dizem que o transporta nas costas, a Irá, um dos ministros de Xangô. Outros dizem que não, que ele só acompanha Oxalá. Também um itã polêmico. Xangô quebra os dois joelhos de Oxalá, e isso justificaria porque que ele anda assim, como se fosse um velho. Ah, mas é a ancestralidade, João, que nós devemos cultuar. Quem cultua a ancestralidade deve viver como ela prega. Inclusive, em vez da gente comprar o bicho no açougue, a gente compra o bicho vivo e o decapita, ou degola. Né? Mas vamos esquecer essa questão dos itãs, vamos esquecer essas questões de cada orixá que vocês estão carecas de saber, e vamos comparar isso com a política atual, nessa polarização que houve entre PT e alguns outros partidos
coligados de esquerda, e a questão do PSL, um partido que acabou sendo utilizado aí pelo Bolsonaro como forma de poder concorrer à presidência. Então, ali pinta uma questão de direita no Brasil, conservadora, se junta aos liberais, porque não era a ideia prima, era a ideia ser conservadora, se junta aos liberais e a gente tem um conservadorismo liberal, que é a ideia de Bolsonaro, e acaba vencendo a eleição. Quem votou na esquerda, ou contra o Bolsonaro, tem pregado que a partir de amanhã, e alguns já estão dizendo que hoje mesmo, já tem pessoas andando armadas na rua, com armas em punho, e que a partir de amanhã homossexuais serão fuzilados na rua, mortos a facadas, que entrarão dentro dos nossos terreiros e pegarão o negro homossexual e batuqueiro, vão pegar pelo cabelo, vão arrastar pela rua, e a Ku Klux Klan vai pendurar eles e achar fogo numa cruz. Sacerdotes religiosos estão falando isso. Que isso é abominável. Onde já se viu matar pessoas? Que devemos cultuar a nossa ancestralidade. Aí eu pergunto, a ancestralidade de Ogum? Oniri? Onira, como fala aqui? Ou a ancestralidade de Xangô, que era impiedoso com seus inimigos? E quando dava piedade a um deles, assim ele se tornou da justiça, quando ele perdoava esses inimigos, o tornava escravo. Né? Mas o que eu devo lembrar a vocês, independente de religião, ou de tans, ou de ancestralidade, e devo dizer que eu não sou detentor e nem tenho procuração para falar em nome dos orixás, nem dos guias de Umbanda, nem dos pretos velhos, nem dos Exus e Pombagiras, nem dos Eguns, que a Quimbanda trabalhamos com Eguns, doutrinados, nem de qualquer outra entidade das religiões afro-brasileiras, seja ela Encantado, Inquice, Vodum, não tenho procuração. Nunca nenhum orixá baixou em terra, mandou chamar um cartógrafo, não sei como é que chama, para vir, né, ou alguém que trabalha em cartório, para vir aqui e o orixá assinar a punho, né, uma procuração para que eu falasse o nome deles. E que eu me lembre, se eu tiver errado, eu peço que vocês escrevam aí, se algum outro ser humano tem alguma carta assinada em cartório, lavrada em cartório, perante testemunhas, onde os orixás, Inquices, Voduns, guias de Umbanda, pretos velhos, ciganos de Oriente, Herês, Ibejis, Cosme Damião, etc., baiano, boiadeiro, tem assinado alguma coisa, alguma procuração para que fale em seu nome. Eu sempre digo o seguinte, somos sacerdotes outorgados por outras pessoas, porque cumprimos algum preceito dentro da religião, passamos por etapas, e com um mínimo de base de desenvolvimento mediúnico, funcionamos como médiuns, mediadores. Ou seja, quando eu estou incorporado com as minhas entidades, ou se estivesse eu, porque aqui no Rio Grande do Sul temos o tabu de não saber, ou de saber que o orixá chegou na gente, né? Incorporou na gente, como o resto do Brasil entende, aqui se fala ocupar. Então, se chegou, a partir daquele momento, se pressupõe dentro das religiões que eu apago. Eu entro num estado de transe profundo e ali não sou eu. Eu empresto meu corpo. Então, nem dizer que eu tenho uma procuração eu posso dizer, e nem dizer que o orixá fala pela minha boca agora, ou meu guia, enquanto eu estou falando com vocês. Nem isso eu posso dizer, porque eu sou apenas um aparelho, e nesse momento, eu como aparelho, eu estou desligado.
Não estou em conexão com eles. Para que isso aconteça, eu tenho que dar uma sessão aqui, eu tenho que pegar uma sinetinha ou um adijá e fazer toda uma abertura num ato, né, religioso, para que daí sim aquilo tenha fé religiosa, né? Não é aqui numa live que isso aconteceria. O que eu quero resumir, não quero tirar o tempo de vocês, eu quero muito mais para deixar registrado aqui, é o seguinte: volto a dizer, no começo da live eu transcrevi que várias pessoas, que todas as pessoas são filhos de algum orixá, tem um arranjo, um enredo, como a gente fala, e pautado nesse enredo, a pessoa terá uma personalidade nata, né? Mais a questão da convivência familiar, das influências, do estudo que teve, aonde trabalhou, das dificuldades que essa pessoa passa, dos problemas psicológicos, caso ela os tenha, né, em virtude de enfermidades, de problemas que ela tem na vida, etc. Cada um terá os seus. Enfim, o produto final é individual. Ou seja, voltamos à questão que afunila, que religião e política não são a mesma coisa. Em muitos países, a religião ela é o poder máximo religioso e, ao mesmo tempo, o poder político maior, governante, ditatorial. Se não me engano, no Oriente Médio, alguns países é assim. Eu não saberia dizer os nomes agora. Mas aqui no Brasil não é. E eu acho muito doido o camarada que tem um terreiro com seus 20, 30 filhos e quer ser um governante de um país e que um país todo sucumba à sua religião e às suas regras de como é o correto de conviver na sociedade. Então, para aí, mas se cada terreiro é formado por um sacerdote com seu enredo, com a sua personalidade, com a sua convivência, com a sua cultura passada pela oralidade, então teremos uma religião muito plural, e é o que temos. Então, assim, eu estou muito sentido porque a coisa está chegando nesse ponto. As pessoas estão excluindo amizades, excluindo de sua convivência outros irmãos que pensam diferente delas, ou da sua ideologia política, partidária. Elas criaram um enredo onde diz que, um enredo, uma cantilena, que diz que, a partir de amanhã, negros, gays e afro-religiosos serão executados em qualquer lugar. E, inclusive, invadirão os terreiros para nos matar. Eu deveria, de acordo com o pensamento deles, alguns até sugeriram há pouco tempo atrás que devemos fazer nossas malas e escolher um país aqui da América Latina para nos evadir do Brasil e, portanto, fugir dessa perseguição que acontecerá nessas próximas horas, segundo esses afro-religiosos, sacerdotes, dirigentes de terreiros de 10 a 15, a 20, a 30 filhos. 100 filhos. Afinal de contas, são sacerdotes. E estão nos alertando que devamos fazer nossas malas e fugir para o Uruguai ou para o Paraguai. Engraçado que para Venezuela ninguém falou e nem para Cuba. É para o Uruguai ou para o Paraguai. Não é para a Argentina, que está com problema financeiro, e não é para Venezuela e não é para Cuba. É para o Uruguai ou para o Paraguai. Muitos me taxaram de ridículo, débil mental, ignorante, sem estudo, que não conhece política, que não conhece a religião, que tem um ori maldito, onde orixá não habita, porque eu penso diferente politicamente desses irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 45 anos de idade,
Nasci e me criei na religião, num período que estava saindo do regime militar. A gente sempre foi muito pobre. Nós morávamos em uma casa de chão batido. Meu pai era muito pobre. Se virava em 2, 3 empregos. Nós éramos 5 filhos. A minha mãe, além de trabalhar numa empresa, como parte de limpeza, né? Uma empresa na parte de limpeza. Ela também fazia faxina fora, ela lavava a roupa para fora numa época que não tinha máquina de lavar. Então, assim, para quem é mais antigo sabe o que é botar a roupa a coarar. Então, lavava na mão, a gente tirava a água do poço. Eu tenho fotos disso, posso colocar amanhã para vocês. Lavava a roupa na mão e punha na grama para coarar. Como não tinha dinheiro para comprar aquele prendedor de roupa, o meu pai colocava arame farpado, que é como é chamado aqui, para a roupa não sair voando do arame. É assim que eu me criei. Nós morávamos numa casa de chão batido, chão de terra, fogão a lenha, que vivia calçado com tijolos, porque a gente caía os pés do fogão por ter apodrecido, a gente remendava com lata. Os canos do fogão a gente fazia com lata também, porque não tinha dinheiro para comprar. A nossa casa era de madeira, eucalipto, e caía o nó. O nó aparece na madeira, assim, ficava um buraco. Meu pai, com uma latinha de azeite Primor, ele recortava aquilo ali e pregava com prego de mata-junta, nos buracos desse tamanho que aparecia na parede. Nós éramos uma família de 5 filhos, 3 irmãs e 2 irmãos. As minhas 3 irmãs dormiam numa cama de solteiro, as 3, uma por cima da outra. Isso depois que eu fiquei maior, porque meu pai é uma família muito tradicional, disse que não era certo dormir homem com mulher, já que eu estava crescendo acima de 5 anos, então resolveram me dar uma tarimba para mim. Não sei se vocês sabem o que é tarimba, é uma cama pregada na parede. O meu pai era negro, de família negra, preto igual carvão. Sou filho adotivo. Filho adotivo não, a minha mãe casou grávida com meu pai, que era negro. Da cor dessa camisa aqui. Tem foto que eu já botei aqui. Nós fazíamos uma religião onde a gente ia para o serão de orixá com uns abrigos. Abrigos, é uma calça, não sei como é que chama. Não sei nem dizer o nome, porque a gente nunca teve uma calça legal. Tipo essas calças da Adidas, assim. Eram uns abrigos velhos que a gente ganhava de doações. E muitos deles, assim, a gente remendava, porque ela acabava rasgando aquela roupa. E a gente ia pro xirê assim. Era tudo muito dificultoso fazer religião naquela época. Então, batuque era de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos. E isso é a minha vida religiosa enquanto criança, junto com a minha mãe, que já participava de terreiro e era pronta de religião. O meu sogro, a mesma coisa, depois soube da história dele, muito pobre. Todo mundo se ajudava, porque éramos muito pobres. Então não era esse número de gente se aprontando dentro da religião como tem hoje. Não era esse bando de axó bonito, roupa de religião bonita, banhada a ouro, com fios de ouros, essas festas de arromba. Não tinha. E outros irmãos que têm a minha idade, que são da religião, sabem do que eu estou falando. Esses dias eu encontrei eu vou dizer o nome dele, eu sempre preservo. O pai Pedro de Oxum Docô, que é o pai Pedro de Porto Alegre, que aparece na televisão, no YouTube. Ele já participou de lives minhas aqui. E eu me encontrei no batuque do pai Ayrton de Oxum, que é um pai de santo que eu admiro muito, que é aqui de Gravataí. Ele é pai de santo da minha amiga Érica de Oiá. E uma pessoa que faz religião, né? Esposa do pai Júlio de Iemanjá. Fui no apronte dela, com muito orgulho. E eu estava lá conversando com o pai Pedro, que hoje, graças a Deus, é um império dentro da religião. E eu estava fumando um cigarro lá e conversando com ele. E eu digo, pai Pedro, eu me lembro da época que o senhor dava batuque lá. E andava no barro, assim, porque a casa era uma casa de 5,40 de madeira, aqui em Gravataí, casa dos filhos e etc. E a gente começou a relembrar histórias. Então quem é dessa época sabe o que eu estou falando. Tá? Gente, naquela época, a briga que a gente tinha um com o outro era
eram bobagens que logo em seguida se desfaziam, era uma fofoca, era uma coisa assim. Era um filho que ia parar na casa do outro pai de santo, e daí o pai de santo descobria, então os pais de santo se discutiam. Essas besteiras aí. Mas nunca nunca aconteceu nessa época em que o batuque era feito de roupas costuradas pela própria pessoa, ou por uma costureira do terreiro, com roupa simples. Nunca houve essa coisa de irmãos de religião, e eu estou falando de pai de santo antigo, tá? Eu não vou citar outros nomes, eu poderia citar que são importantes na religião, por questão de que não vem ao caso. Mas nunca se disse, olha, se tu votar, que não tinha PT naquela época, não tinha PT. Se tu votar no PMDB, tu tá expulso do terreiro. Se tu votar no PDT do Leonel Brizola, tu tá expulso do terreiro. Nunca houve isso. Nunca se deixou de conversar com alguém e chamar o outro irmão de santo, ou de umbanda, irmão de fé, de idiota, de doente mental, de que tu não tem discernimento para saber o que tu tá falando. Nunca. Nunca, 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 juro por tudo que há mais sagrado. Nunca se chegou a esse ponto como se está chegando hoje, dia 28 de outubro de 2018, que eu passei agora há pouco. Eu passei agora há pouco. A vontade é de chorar. A vontade é de chorar. De saber que pessoas assim conduzem terreiros de religião e fazem apartheid, apartam as pessoas por ideologia político-partidária. Apartam pessoas por ideologias político-partidárias. Tu não serve para ser meu amigo religioso, meu irmão, tu não serve para vir no meu terreiro, como disseram. Porque eu vou colocar no convite, foi assim que uma mãe de santo disse, uma observação. Quem votou no Bolsonaro não venha no meu batuque, no meu xirê. Tá? Me disseram como é que teus filhos de religião te veem porque tu votou no Bolsonaro. Eu digo, são meus amigos acima de tudo, e cada um tem a sua ideologia política. Até cito aqui a Isabiel, que acabou de entrar. A Isabiel é militante petista, sem problemas. Tive uma bela conversa com ela. Como cito um filho que é jornalista, que também é de ideologia esquerdista. Na minha casa, as pessoas são o que querem ser, pensam da forma que querem pensar. E os meus amigos a mesma coisa. Eu jamais impus para os meus amigos, olha, se tu votar no tal partido, não fale mais comigo. Como fizeram comigo agora. É triste. É triste. Tá? Quando o orixá chegava nas pessoas com roupas rasgadas, com roupas doadas de campanha do agasalho, para vocês entenderem, porque na época nem isso tinha, doadas por igrejas católicas, tá? Da arquidiocese, faziam sacos de roupa, as católicas, elas costuravam aquelas roupas e acabavam doando para a nossa família. E é a minha vida, eu não estou aqui inventando isso, tá? E a gente usava aquela roupa, aproveitava no batuque. Ou quando o irmão mandava costurar uma bombacha pra gente, tá? Era só aquela que a gente tinha. E muitas vezes usava a mesma pro serão e pro batuque. Isso não tinha naquela época, tá? Nunca teve. Eu acho que a dificuldade ensina as pessoas a serem humildes, porque ou são humildes financeiramente. A dificuldade ensina as pessoas a se aproximarem a fim de se fortalecerem. Tanto que a dificuldade te obriga a pedir uma passada de café para o teu vizinho, uma passada de açúcar, uma xícara de açúcar.
Isso te torna humilde. Tu tem que ser muito humilde para tu chegar no teu vizinho e dizer: me ajuda, eu não tenho um café para mim tomar ali, tu me dá uma passada de café? Aí a pessoa te dá uma porção ali para tu passar um café. A gente que muitas vezes usou erva de chimarrão no lugar de café. Fazia uma espécie de chamate ali passado no mesmo coador de café. Isso foi a minha infância. A minha mãe fazia uma bacia, assim, uma espécie de um pirê misturado arroz com batata. E ali ela fazia uma divisão e eu e mais 4 irmãos, a gente dividia cada um com seu pedacinho. E isso ensina a gente a ser humilde. Agora, talvez aquela pessoa que nasceu numa família bem estruturada, onde tivesse um poder aquisitivo maior, onde conseguiu, graças a Deus, fazer as suas coisas aí dentro da religião, por ter um poder financeiro maior, né? Essa pessoa, ela veja o mundo de um outro prisma. Se tu não for da minha ideologia político-partidária, então eu não quero falar contigo, é assim que elas pensam. E isso é muito triste, tá? Volto a elogiar pais de santo que hoje são bem-sucedidos. A minha irmã Érica de Oiá está assistindo aí, acabei de citar, não sei se tu estava aqui, quando eu citei, eu estava elogiando o pai Pedro de Oxum e o pai Ayrton de Oxum. São pessoas que vieram de uma religião muito simples. E lá tu encontra batuque. Lá tu encontra orixá. Tá? Mas eu tô meio arrepiado com esse povo aí que te exclui porque tu não votou no Haddad. Tá bom, meus irmãos? Desculpe o meu desabafo, eu falo besteira, porque a gente fala com emoção e fala desabafando mesmo. Não é contra ninguém ou contra alguém, é só realmente... Acho que a religião ela está ocupando um espaço que não é seu. Essa coisa de colocar babalorixá como político nunca deu certo, tá? Porque o teu dom é para ser babalorixá. Se fosse para tu ser político, tu teria se envolvido em política antes. Entende? Então, esse é o meu pensamento. Espero que me respeitem no meu pensamento, na minha forma de pensar. Tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Pai Oxalá abençoe a todos nós, nos dando discernimento para a gente se reavaliar e se repensar como ser humano e ver se vale a pena certas besteiras que a gente fala um para o outro em nome dos orixás. Volto a dizer que nenhum orixá deu procuração para ninguém até hoje. Fiquem todos com Deus.